Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E a situação de Bolsonaro não para de piorar. E como se não bastasse tudo isso, o risco de a mulher dele ser presa junto com ele disparou. Mas por que é que isso está acontecendo? Está acontecendo por uma única e simples razão. Porque ela está junto em tudo e há um indício muito forte contra ela, vários indícios muito fortes e inclusive duas coisas. Primeiro, o Mauro Cid vai jogar a Michelle no fogo. Isso é um ponto. O segundo ponto é que tem joia sumida, desaparecida, que, segundo as mensagens, os e-mails da caixa de e-mails de Mauro Cid e dos outros ajudantes de ordens, mostra que sumiram joias que estavam com a Michelle, e eles dizem nesses e-mails que a Michelle sumiu com a coisa. Então, sem mais delongas, sem perder tempo, eu vou passar aquilo que eu apurei e que está na imprensa, e tudo que eu apuro aqui no Blog da Cidadania, eu acabo procurando matérias na imprensa que evidenciam a linha de investigação que eu fiz para checar dali, checar daqui. Então vamos dar uma olhada nesse material, só lembrando o seguinte: como você vê, tudo que estava previsto vem acontecendo. Muita gente chegava para mim e falava: Eduardo, mas o Bolsonaro vai ser preso quando? Ele não é preso nunca. Gente, o Bolsonaro nem denunciado foi, ele nem réu é. Ele, não é que ele não foi julgado, ele nem virou réu ainda. Não é? Há uma investigação informal contra ele, nem é algo, quer dizer, não é informal, mas é só uma investigação contra ele, não tem nem indiciamento, não tem nada. Como é que você vai jogar na cadeia alguém que sequer foi julgado, que sequer foi denunciado? A única coisa que poderia acontecer é ele fugir. Agora, hoje pela manhã, no Primeiras Notícias, eu noticiei o quê? Que a Polícia Federal diz que tem indício forte, suficiente, de que Bolsonaro está tentando atrapalhar as investigações, mas que não pode revelar agora. Isso está em matéria do jornal O Globo. E agora nós vamos para essa parte da Michelle. Na manhã de hoje eu recebi a informação de uma fonte de que a situação da Michelle estava piorando muito rapidamente e que não há possibilidade de prender o Bolsonaro e não prender a Michelle. Por quê? Porque a Michelle faria do lado de fora aquilo que faria o Bolsonaro se ele não fosse preso. Então não adianta prender o Bolsonaro e deixar a Michelle solta. Vão os dois juntos ver o sol nascer quadrado. Vamos ver aqui algumas matérias. Primeiramente, o advogado do Mauro Cid, ele diz que a versão da ópera que ele vai apresentar à justiça vai entrar em conflito com a versão do Bolsonaro. Isso é muito importante porque, basicamente, o Bolsonaro vai dizer que não sabe de nada das joias e o advogado vai dizer que o Mauro Cid simplesmente fez o que o Bolsonaro mandou que ele fizesse. O advogado César Bittencourt disse ao jornal Globo que haverá um conflito de versões entre o que será dito pelo Cid e por Bolsonaro. E, na verdade, o advogado admitiu que as versões apresentadas por ele em entrevistas recentes podem mudar uma coisa aqui, outra ali, mas no fim ele vai ter que delatar, senão o Mauro Cid vai ficar, sei lá, 20, 30 anos preso, e o Bolsonaro livre, leve e solto agora virou um salve-se quem puder. E o advogado afirmou também que o ex-ajudante de ordem Bolsonaro entregou a ele documentos que vão ajudá-lo a montar sua defesa.
Qual foi a informação que eu obtive? A informação que eu obtive foi a seguinte, que o Mauro Cid vai apresentar muita coisa contra a Michelle nessas alegações dele. Mas não é só isso. A estratégia da Polícia Federal é deixar o Bolsonaro sangrar antes de pedir a prisão do Alexandre de Moraes. Antes de pedir a prisão a Alexandre de Moraes, não é? A estratégia da PF é deixar o Bolsonaro se desgastar, é deixar as denúncias virem todo dia. Você vê, tem cada vez menos gente apoiando ele, os bolsonaristas não fazem mais quase manifestações, é um ou outro na internet, e sai hoje uma pesquisa Quest mostrando que os bolsonaristas estão mais revoltados com as Forças Armadas do que os cidadãos normais, assim mesmo, literalmente normais. E eles estão furiosos também, estão ficando furiosos em parte com o Bolsonaro, porque ele está deixando essas pessoas passarem ridículo, não é? Mas, como se não bastasse, o histórico de Bolsonaro e Michelle mostra que é necessário apreender o passaporte dos dois. A cientista política Daisy Ciocari avaliou que é necessária a apreensão do passaporte do Bolsonaro. Ela diz o seguinte: no final do mandato ele saiu do país e ficou 3 meses fora e viajou com a Michelle, não é? E isso realmente coloca essa mulher na linha de fogo. Mas a coisa que há contra a Michelle não é só especulação, não. Há muita coisa. Você veja que há muita história sobre os depósitos que o Mauro Cid fazia na conta dela, e há pouco tempo, agora no dia 11 de agosto, a PF interceptou uma mensagem dizendo o seguinte: sumiu um presente com Dona Michelle. A Polícia Federal interceptou mensagens nas quais Marcelo Câmara, assessor do então presidente Bolsonaro, diz que já teria sumido presente com Dona Michelle. Um presente, o que já foi, mas se esse kit, o kit Ouro Rosé, tiver ainda a gente certinho para não dar problema, porque já sumiu provavelmente um kit que foi com Dona Michelle, então para não ter problema. E agora vem a bomba hoje, que o relógio Patek Philippe de R$372 mil entregue a Bolsonaro e vendido nos Estados Unidos segue desaparecido. Auxiliares de Bolsonaro não conseguiram resgatar o item. A PF suspeita que Bolsonaro tenha recebido o relógio de autoridades do Bahrein. E a investigação federal sobre a venda dos presentes oficiais não localizou esse relógio. O relógio foi avaliado em $75 mil, ou R$378 mil. E na ocasião, Bolsonaro também teria recebido 2 esculturas, etc, etc. A segunda peça, que estava fora do radar do governo, consta no comprovante de depósito da venda. Então ele não conseguiu recomprar esse relógio que estava basicamente com Dona Michelle. Então, minha amiga, meu amigo, o fato é um só: Michelle Bolsonaro vai junto com o marido. E é melhor que seja assim, é justo que seja assim, porque esse casal causou prejuízos ao povo brasileiro que ainda estão por ser mensurados. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.